Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça condena mulher a demolir imóvel construído em área irregular. Tribunal de Justiça de Minas Gerais entrega anteprojeto de lei sobre processo estrutural ao Senado. CNJ define comissão e normas gerais do Exame Nacional de Cartórios. E ainda, proteção à identidade da vítima é reforçada na Lei Maria da Penha. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lúria. E eu, Cid Marcos, e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Justiça condena mulher a demolir imóvel construído em área irregular. Kátia Matos. A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou sentença da comarca de Belo Horizonte que condenou uma proprietária a demolir um imóvel que teria sido construído de forma irregular no terreno vizinho. Segundo o processo, um casal comprou um terreno com 88,52 metros quadrados de área e a vizinha começou uma obra que teria invadido parte da área comum do condomínio e também do imóvel deles. Uma planta topográfica apresentada na ação comprova a invasão. O casal argumentou que, devido à obra realizada pela vizinha, passaram a usufruir apenas de pouco mais de 85 metros quadrados do terreno que adquiriram. Eles sustentaram ainda que, além de invadir a área comum e o terreno deles, a obra teria bloqueado janelas, obstruindo as entradas de ar e de luz, violando o direito de intimidade e privacidade. Com isso, decidiram ajuizar a ação, pedindo tutela de urgência para embargo e demolição da obra, além do pagamento de indenização de R$ 5.000 por danos materiais e de R$ 10.000 por danos morais. De acordo com o casal, no período em que a mulher começou a construção, eles teriam tentado solucionar o problema de forma amigável, mas sem sucesso. A ré os teria ameaçado e dito que o local é terra sem dono, que ninguém possui documento do local e que, assim, não poderiam reclamar de nada. A obra teria sido iniciada sem projeto aprovado, sem alvará e sem profissional responsável. Em sua defesa, a vizinha alegou que o casal não tinha a posse legal do imóvel e solicitou a reintegração de posse de toda a área que estaria sendo usada indevidamente. Também pediu indenização de R$ 10.000 por danos morais, porque estaria sendo prejudicada pela residência do casal. Para o juízo de primeira instância, ficou reconhecido que ambas as partes são proprietárias dos imóveis que fazem divisa e que a residência da parte ré afetou a propriedade do casal. Por isso, foi deferido o pedido de demolição do imóvel. Os pedidos de danos morais e materiais foram indeferidos, porque o juízo de primeira instância entendeu que se trata de conflito entre vizinhos e que o fato não é suficiente para configurar dano extrapatrimonial. A parte ré recorreu, mas o relator, desembargador Rui de Almeida Magalhães, manteve a sentença. Para ele, as provas documentais demonstram que a obra executada pela parte ré é contemporânea à propositura da ação e que há irregularidade nela. O desembargador Marcelo Pereira da Silva e o juiz convocado Maurício Cantarino votaram de acordo com o relator. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Kátia Matos. No dia 11 de dezembro, próxima quarta-feira, será realizada a abertura da 17ª Semana da Poesia com o tema Em Boa Companhia com as Palavras. O evento será às 19h no Fórum Cívico e Fazendário, na Avenida Raja Gabaglia, 1753, no bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte. A iniciativa faz parte do projeto Talento Forense Especial. Na abertura haverá entrega do livro da 17ª Semana da Poesia aos poetas participantes, além de apresentação poética e o lançamento dos livros Felícia e a Graça do Dia em que Espiei o Céu, de Sidneia Simões, A Reviravolta dos Bichos, de Roger Salgarello, Sinfonia, de Aline Tavares. Desde 2008, ano em que a primeira Semana de Poesia foi realizada, o Espaço Cultural comemora a poesia divulgando e valorizando o trabalho de magistrados e servidores poetas. Inicialmente recebendo obras apenas de autores da capital, em 2015 a iniciativa passou a divulgar também a produção de poetas das outras comarcas do TJMG.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais entrega anteprojeto de lei sobre processo estrutural ao Senado. Cristina Mara. A comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto de lei do processo estrutural no Brasil entregou o relatório final sobre o trabalho ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. O documento deve ser transformado em projeto de lei a ser analisado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Entre os 22 juristas convidados para integrar a comissão está a desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Lilian Maciel Santos. Ela afirmou que o anteprojeto de lei busca a regulamentação do processo estrutural porque há uma necessidade de estabelecer técnicas procedimentais para esse tipo de litígio. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, enalteceu o trabalho realizado pela comissão para uniformizar os processos estruturais e servir de instrumento para a resolução de conflitos. A expressão processo estrutural se refere a demandas que chegam ao Poder Judiciário quando políticas públicas ou privadas são insuficientes para assegurar determinados direitos. Nesse caso, a discussão é transferida para a Justiça, que usa técnicas de cooperação e negociação para construir uma solução efetiva para o problema. Um exemplo de processo estrutural é o acordo judicial para a reparação de danos provocados pelo rompimento da barragem de Brumadinho, que matou 272 pessoas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos em Minas Gerais. Em vez de vários processos individuais, o caso foi reunido em um só procedimento. O valor total das indenizações superou os 37 bilhões de reais, um dos maiores acordos de reparação já firmados pelo poder público. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. A seguir, CNJ define comissão e normas gerais do Exame Nacional de Cartórios. E ainda, a proteção à identidade da vítima é reforçada na Lei Maria da Penha. Voltamos em instantes. CNJ define comissão e normas gerais do Exame Nacional de Cartórios. As informações com Carolina Cassola. O Conselho Nacional de Justiça publicou no final de novembro o provimento número 184 e a portaria número 82, que são normativos relacionados ao Exame Nacional de Cartórios. Eles foram elaborados sob a coordenação do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Conselho, e do ministro Mauro Campbell Marques, corregedor Nacional de Justiça. A previsão é que o concurso seja realizado ainda no primeiro semestre de 2025. Segundo Barroso, o ENAC democratiza os processos de acesso e de remoção referentes à titularidade dos serviços notariais e de registro e promove a padronização de alta qualidade do processo seletivo. A comissão do primeiro exame será presidida pelo ministro Mauro Campbell Marques. Para o Corregedor Nacional, o ENAC será um marco na promoção da isonomia e da transparência na seleção dos futuros delegatários de cartórios. A habilitação do ENAC funcionará como requisito para a inscrição em concursos públicos de provimento e remoção referentes à titularidade dos serviços notariais e de registro declarados vagas, realizados pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. No provimento número 184 de 2024, foram estabelecidas normas gerais para a realização do ENAC, que será um processo seletivo nacional e unificado. A previsão é que, após o primeiro exame, o certame passe a ser realizado pelo menos 2 vezes por ano, de forma simultânea, nas capitais de todos os estados e do Distrito Federal. Da Agência Rádio Web, Carolina Cassola. STJ decidiu que a nova lei de improbidade administrativa não elimina as punições para atos considerados irregulares, segundo a lei das eleições. Quem explica é Vitória Famer. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça concordou que a Lei 14.230, que reformou a Lei de Improbidade Administrativa, não afastou a caracterização como ato ímprobo das condutas descritas no artigo 73 da Lei das Eleições, a 9.504,
Segundo o colegiado, a lista de condutas da lei eleitoral proibidas por afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos se agrega ao rol taxativo previsto no artigo 11 da Lei de Improbidade. O entendimento foi estabelecido no âmbito de ação civil pública movida contra um vereador em razão do uso de celular institucional para fins particulares, especialmente em campanha eleitoral. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a conduta dolosa do parlamentar causou não apenas lesão ao erário posteriormente ressarcida, mas também violação a princípios administrativos, motivo pelo qual condenou a suspensão dos direitos políticos por 3 anos e ao pagamento de multa. No acórdão, o Tribunal Paulista destacou que, nos termos do artigo 73, no seu parágrafo 7º da Lei das Eleições, as condutas proibidas pelo caput do dispositivo também se caracterizam como atos de improbidade e, portanto, sujeitam seus autores às sanções da Lei de Improbidade. Para os ministros, mesmo após as modificações introduzidas pela Lei 14.230, permanecem tipificadas como improbidade administrativa diversas condutas previstas na Lei das Eleições, na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por exemplo. No caso específico da legislação eleitoral, foi destacado que o referido artigo 73, no seu inciso 1º da Lei 9.504, proíbe a utilização em benefício de candidato, partido ou coligação de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública, conduta que também é definida como ímproba pelo parágrafo 7º do mesmo artigo. Segundo os ministros, a revogação do inciso 1º do artigo 11 da Lei de Improbidade e o atual caráter taxativo desse dispositivo, 2 alterações introduzidas pela Lei 14.230, não alteraram a tipicidade das condutas listadas na lei eleitoral. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. Proteção à identidade da vítima é reforçada na Lei Maria da Penha. As informações com Iveson Gomes. A Lei 14.857 de 2024 promoveu avanços significativos na proteção à identidade das vítimas de violência doméstica e familiar, alterando a Lei Maria da Penha. Essa nova legislação estabelece diretrizes mais rígidas para garantir o sigilo dos dados das mulheres em situação de violência e tem impacto direto nos meios de comunicação. A jornalista e integrante do coletivo Intervozes, Nathalie Queiroz, destaca a necessidade de jornalistas e veículos de imprensa não revitimizarem as mulheres. O ideal é que as coberturas jornalísticas, elas sejam contextualizadas, elas não revitimizem ou exponham as vítimas, elas consigam ouvir especialistas, complexificando o olhar sobre um problema que é um problema de saúde pública, a violência contra a mulher, e que é um problema complexo que exige o engajamento de toda a sociedade. Para a coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, Maísa Melo, a divulgação de dados prejudica o andamento dos processos. O resguardo dos direitos vai muito além do que o sigilo do nome. E se a gente pensar que muitas vezes esses casos são espetacularizados, né? Assim que os casos acontecem, os vídeos circulam, fotos da vítima circulam nos meios de comunicação e tudo. Quando chega para o processo, esse sigilo vai estar comprometido, né? Porque foi feita uma divulgação anterior até ao processo. O Ministério Público de Pernambuco elaborou uma nota técnica para esclarecer sobre as diretrizes da lei para que haja uma maior compreensão dos direitos das mulheres vítimas de violência. A coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas do MPPE, Ana Clésia Nunes, afirma que a difusão inadequada dos dados afeta todo o ciclo de vida das mulheres. Uma difusão inadequada produz outras formas de violência. Então, a nota técnica convida os meios de comunicação, de modo geral, para essa reflexão e convida também a sociedade que participe disso, né, numa linha mais ampla, para esclarecimentos e construção de um campo de cidadania para que essas vítimas elas sejam esclarecidas de que são as únicas titulares desse direito. Esse cuidado busca evitar a revitimização e fortalecer a confiança das mulheres em denunciar casos de abuso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. O TJ Minas Notícias fica por aqui.
Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30 é a vez do programa Melodia com a Mércia. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, até amanhã.